isso? Não. Anos dourados, não. Anos dourados, porque essa coisa assim, desse período quer dizer, anos dourados já era nos anos 50, né? Mas começou por aí, né? Então eram essas mocinhas que estavam se preparando para casar, aprendendo a ser mãe, né? E de olho o quê? Qual era a grande... Onde é que elas iam arranjar namorado? Sabe aonde? Nas festas incríveis, foi onde ela começou a namorar meu pai, que aconteciam em Seropédica, no Rio de Janeiro, onde é a faculdade rural, a UFRJ. Tinha umas festas incríveis lá. Aí eles iam, aí as normalistas iam, todas gloriosas, lindinhas, com seus negócios apertando a barriga assim, né? Com aquelas cinturas assim, com os peitos falsos assim, em forma de cone, assim, né? Iam todas gostosas lá e conheciam quem? Os militares. Sabe quem eu lembrei agora? A Deise. A Deise contou a história exatamente assim, como ela conheceu o esposo dela. Ah, não brinca, a Deise. Mas a Deise é mais nova que eu, a Deise. A Deise contou a história assim, e ainda ela tacou no quê nele. Ele foi, convidou Ela rasgou o convite dele, bom. não. Eu já cortei a tradição, né? Porque minha mãe já cortou as tradições dela, eu tenho a obrigação de cortar as minhas, eu não fiz isso não, mas tudo bem. Respeito. Então, olha só, então essa coisa das mulheres ela está chamando a atenção de uma coisa muito importante, que isso era uma estratégia para economizar dinheiro, para fazer expansão, porque o processo escolar, o sistema escolar estava expandindo com menos dinheiro. Então, contrata as moças. Para ter mais massa de manobra. Exatamente. É porque eles colocavam na ideia das pessoas que as mulheres elas teriam experiência, ou seja, seriam votadoras para os homens, mas desvalorizado, entendeu? Ela não recebia o mesmo quantitativo. Aí tu vai pra... Eu vou falar agora sobre, apesar, né, de já ter essas mudanças em relação à educação, ainda tinha muita coisa para realmente ter um lar de república, que era o que eles queriam. Aí eu vou falar sobre a primeira Constituição Republicana, que foi em 1891. Nela falava que a União e o Congresso Nacional tinham a responsabilidade de criar as instituições de ensino secundário e ensino superior. Porque o ensino secundário e o ensino superior, eles eram privados. E era para uma parte da elite, e era para a elite. Então só a elite tinha acesso, a população que não tinha o dinheiro, ou não ganhava com o pioneirismo, né, a exportação de café, eles não tinham acesso ao ensino superior e ao ensino secundário. Só fazia, minha avó só fez primário. E detalhe, a primeira universidade ela foi criada em 1920, ou seja, Depois de anos tinha exatamente, só passou a ser notado após a primeira universidade, que foi Qual o foi a FRJ. universidade? O FRJ. Porque Foi a junção antes, de 3 cursos. isso, antes a gente tinha faculdade, já depois o grupo explicou pra gente, do grupo do Império, né? Depois da vinda da família real brasileira, em 1808, né? Começaram a criar as primeiras faculdades de medicina, de engenharia e tal, mas só na República é que se forma a coisa da universidade, que é vários cursos, né? Exatamente, foi na Primeira República que se institucionalizou tudo, né? Tanto o ensino primário quanto as universidades, que antes era tudo curso avulso. Era aula particular, gente, praticamente. Explicador. Aí na Constituição não falava como que a União tinha que construir as instituições. Então ela simplesmente não fazia, ela não vou me cobrar, porque não tá falando como tem que ser feito, então eu não vou fazer. E nessa Constituição também mal falava como é que funcionava o financiamento do ensino primário. E aí eu trouxe 2 gráficos, um é de 2014 e um é de 1920, que para mostrar o quanto a União ganhava, ela ganhava 59,6%, e aí o Estado ganhava 27,9% e os municípios 2,5%. Sendo que... Ganhava não. Ganhava? Isso é o quê? Era o acúmulo per capita por ano.
Sendo que, por exemplo, os estados, eu vou falar de São Paulo, que é o que eu falei desde o início, ele tinha como manter as escolas de ensino primário e as instituições de ensino secundário e superior. Sendo que outros estados inferiores que não ganharam com a exportação do café, eles não conseguiam manter. Ah, tá. Peraí, Marcela. E você tá falando aí de concentração do PIB, é isso? Exatamente. Ah, tá. Se você não souber me explicar, claro, a professora vai poder me explicar. Você poderia diferenciar para mim a União, o Estado e o município dentro desse gráfico no contexto? Mas se você não souber, a professora sabe. Eu acho que ela sabe. Não? Não, Calma, não tem problema nenhum. Não, eu esqueci Eu em fiz relação a isso no isso caso mesmo. Eu também. já expliquei isso na Mas primeira aula. professora, brilhante. Olha só, gente, então olha só, a gente vem numa república, gente, vocês têm que voltar para aquela primeira aula que está lá, o linkzinho, tem um vídeo explicando isso tudo e tem aqueles apontamentos, aquela apostilazinha, gente, que tá fofinha. Eu tenho. Eu organizei direitinho ela para vocês, tá? Que explica isso tudo, porque vocês não sabem, não tem obrigação de saber. Eu descobri que vocês não sabem, aí eu expliquei. Uma república federativa, tá? Ela é formada por entes federados, que são os municípios, vou do pequeno para o maior, tá? Municípios, estados, Distrito Federal, que é um município estranho, que é uma categoria especial, e a gente pode chamar assim Estado com letra maiúscula, tá? Ou União, ou ainda governo. Não, governo aí já não é mais, tá? Estado ou União, tá? Então, são os entes federados. Numa república, é preciso, para ser uma república de verdade, né, que haja um pacto federativo entre esses entes federados. O que vocês têm que imaginar? Quando a gente pensa em dinheiro, da onde é que vem o dinheiro? Para pagar, por exemplo, dos impostos, né? Então, esses entes federados recolhem impostos dos cidadãos, tá certo? Dos cidadãos, pessoa física, e também dos cidadãos, pessoa jurídica. As empresas deveriam pagar muitos impostos, né? E as pessoas ricas, muito ricas, deveriam pagar muito mais impostos. Eu dei uma revisada na aula passada e o Guilherme falou um negócio que eu depois não comentei, mas é importante comentar. Eu não vou votar na Simone Tebet de jeito nenhum, mas de toda forma tem um equívoco numa coisa que ele falou que pode gerar confusão para vocês. Essa coisa de que ela defende um imposto único, não é isso? Um só imposto. Aí ele estava entendendo, pena que ele não está aqui, ele estava entendendo que ela vai diminuir os impostos, vai ter menos imposto. Não é isso que ela está propondo. O que ela está propondo é unir todos os impostos num imposto só. Que vai ficar mais alto. Que vai ficar mais alto, com certeza. Só que a ideia que ela está propondo no discurso é para meio que fazer uma lavagem cerebral com as pessoas que não entendem disso e pensar que vai diminuir por ser só um. É esse o discurso dela. Exatamente, na campanha dela, ela sempre prega a mesma coisa. Aí tem gente que acredita nisso? Sim. não entende, né? Não, fora que ela falou que ia dar 5 mil reais para todos os estudantes que Ah, se 5 mil formarem reais? nesse ano Gente, para poder comprar uma moto. Eu quase que eu voltei para o ensino médio. Vale tudo pela e não sabe de onde é que vai tirar o dinheiro. Vai tirar da onde? Da parte da dívida pública, né? Prefiro a Anitta. Bom, então olha aqui, gente, mas olha só, os impostos, a gente deveria sim, uma coisa importante na campanha presidencial, pena que a gente não teve muitos debates, não teve discussões interessantes, né, dos candidatos, mas uma coisa muito importante é pensar nos impostos. Então, assim, recentemente, em tom de campanha eleitoral, o nosso presidente atual, o que ele fez? Ele diminuiu os impostos dos
combustíveis. Não foi isso? Já dá uma facada lá na frente. O que que não, mas pior do que isso, imediatamente, quando ele diminui os impostos, o ICMS, né, o que que acontece? Os municípios perdem dinheiro. Os municípios, os estados, onde circula esse dinheiro, eles recolhem menos. Só que depois a gente vai estudar, nessa época aqui, ainda não tinha vinculação de recursos para a educação, né? Isso só vai ter depois, em 1934, antes já tem uma Constituição que já tem uma vinculação pequena. Mas enfim, o que acontece normalmente é, esses entes federados recolhem, então assim, se eu compro um Guaraná no Rio de Janeiro, parte desse Guaraná que você paga é imposto. Aí você pensa, pô, que droga, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto sim, porque é com esses impostos que a gente compra, por exemplo, essa televisão da UF. Né? Como é que a UF compra as coisas? Né? O que é o dinheiro público? Sabe, tipo assim, o dinheiro público. Quem é o dinheiro público? O dinheiro público é o resultado dessas transações comerciais, né? De exportações, né? E aí você recolhe esses dinheiros todos. Então, por exemplo, se você vende petróleo, tá? O Estado vende petróleo. O dinheiro é de quem? E aí tem essa discussão. Aí o petróleo é exportado, mas é exportado em nome da União, do Brasil como um todo, e vai ajudar a educação de todos os estados, ou vai ajudar só a Macaé, por exemplo, que tem petróleo aberto? O que vocês acham? O município fica com participação, é o royalties, né? Os royalties do petróleo, né? Ficam com bastante, eles enriquecem bastante. Mas aí os outros têm essa discussão, né? Se também tem uma parte E dele. deveriam ter direito e tal. Então, tem uma porção de coisas complicadas aí, porque isso aqui é a origem da desigualdade no país, né? Porque tem municípios que recolhem menos, que não têm muita atividade econômica. E aí, coitadinhos, como é que eles vão bancar o sistema educativo deles? Se eles são pobres, se eles não têm royalty de petróleo, se eles não têm nenhuma indústria, se eles não têm nada, né? Mas Então, a União manda, né, tem uma participação cada município pelo Exato, né? é o Fundo de Participação da União, que não é o Fundeb, tá? Isso é outra coisa, a gente vai estudar isso aqui também. E era isso que não acontecia na Primeira República. Exatamente, fala aí. Então, o que acontece? A gente pensa assim, então tem impostos que são federais, tem impostos que são municipais, tem impostos que são estaduais. Na nota fiscal vem quantos porcentos? Por exemplo, eu gastei R$15 na padaria. Aí vem lá, imposto municipal, estadual, tudo direitinho, a porcentagem. Tem algumas notas fiscais que vem, você pode observar lá embaixo. É bem pequenininho, mas vem. Isso eu vejo Na conta do Luiz. Gente, eu não Já vem nota fiscal. Parei pra ler e tava lá, Aí os vem a impostos. iluminação pública, iluminação Pois sanitária, é, vem então pelo assim, valor de R$7. sonegar imposto não é bacana, né? Porque quando a gente sonega imposto, a gente está tirando imposto das coisas públicas, dos serviços públicos, da educação, da saúde, né, do SUS, de tudo isso. Mas quem são os grandes sonegadores? Não somos nós. Os grandes sonegadores são os super ricos. Né? Se os sonegadores parassem de sonegar, né, a gente ficava com muito dinheiro, porque a gente produz muito dinheiro. É o que o Ciro está falando, né? Uma É. sobretaxa O Ciro fala muita coisa que está certa também. O problema é que ele não tem nenhuma chance de ganhar, né? Então ele podia Mas a sobretaxa dos ajudar a milionários seria galera. uma coisa bem viável. Pois é. E outra coisa é que ele não explica muito bem como é que ele vai fazer tudo isso, porque o Congresso não tem. Porque assim, o Congresso. Exatamente, no Congresso você tem deputados estaduais e deputados federais e estaduais, não é? Então, o deputado estadual não vai votar uma mudança de tributos que prejudique o seu estado. Está entendendo? E ele vai mudar isso como?
Como é que ele vai conseguir fazer sem mensalão, sem nada? Sem uma troca, sem uma... Sem um clientelismo que começou lá no Império. Tá? Eu acho que é muito fácil você prometer coisas impossíveis de se fazer quando você sabe que não tem risco de vitória. Tipo a Simone. Exatamente. Agora, sabe quem fez? Sabe quem fez isso também? Por exemplo, a Dilma, em 2014, quando fez o Plano Nacional de Educação, ela prometeu que depois, que em 2023, quando ela já nem ia ser mais presidente, 10% dos recursos dos impostos do PIB ia ser destinado para a educação e parte desse dinheiro ia vir do pré-sal. Entendeu? É mole, né, dizer isso, porque em 2023 vai vir do pré-sal que a gente não está explorando ainda, que a gente não sabe se vai ver como tirar, né? Um governo que ela não sabia nem quem seria. Mas ela conseguiu se eleger assim, entendeu? Muita gente votou animadamente, né? Também votei sem ânimo, porque sabia que estava um discurso vazio, mas enfim. Então, tem que ter um equilíbrio aqui e a gente tem que fazer essa reforma tributária, tá? O que acontece? Tem impostos que vêm, esses impostos vêm para cá, tá? Tem impostos que já vão diretamente para cá, porque a União, que imposto, por exemplo, de exportação é um imposto federal, né? Você junta esses impostos todos e depois a União repassa. A União tem que repassar, tá? Professora, é de forma igual que repassa, não, né? Não. Tá? Na Primeira República se evidencia muito isso, pode falar. Como a professora falou, então era para a União repassar, mas ela não fazia isso. E aí começou a criar uma desigualdade regional na educação muito grande. Porque estados que conseguiam financiar a construção estavam bons e outro estado que não conseguia, ou outro município que não conseguia, estava com uma educação precarizada. Eles não tinham onde colocar as crianças para estudarem. E aí eu trouxe um gráfico de 2014, que eu acho, não sei se é o mais recente, mas foi o que a gente conseguiu achar. Não deve ser, não deve ter, a gente demora a ter esses gráficos mesmo. Que pra gente já ver que agora tá algo mais Mais equilibrado. Então os estados agora passaram a receber 34%, os municípios 35% e a União 31%, que agora é que menos recebe, né? Em 1911 foi criada a Lei Rivadavia Correia e ela falava que, na verdade, ela liberava, ela dava ampla liberdade para a organização das escolas de ensino secundário e ensino superior, aprovando que qualquer brasileiro pudesse se candidatar à vaga do ensino superior sem ter passado por escola nenhuma. E isso fez com que gerasse um mercado de faculdade onde as faculdades distribuíssem diplomas e formando um profissional ruim, porque ele não tinha base nenhuma. Ele chegava na faculdade sem ler, sem escrever, e estava formado. Ela dava um diploma e ele estava formado, ele podia fazer o que ele quiser com a profissão dele. E aí mais pra frente, em 1925, veio a Rocha Vaz, que foi criada, ela foi um movimento, na verdade não foi uma lei, foi um movimento, e ela falava que para você cursar o ensino secundário, para você cursar o ensino secundário, você precisava comprovar que você estudou os anos anteriores, você estudou as matérias dos anos anteriores. Só um adendo. Entre essa lei e esse movimento, aconteceu a reforma Marx-Siriano, que foi a tentativa da reversão da lei Rivadavia, que foi o seguinte: ele tentou implantar no ensino superior o método de exames. Os alunos, para conseguir entrar no ensino superior, eles faziam exames comprovando seus conhecimentos. Só que não deu muito certo, porque por conta que o ensino secundário ele era privado, então assim, a massa populacional não conseguia ter acesso ao ensino secundário, então eles não passavam. Aí foi com isso que entrou a Rocha Vaz.
todas essas reformas, elas queriam disciplinar a transição do ensino secundário para o superior, mas elas não conseguiram modificar bastante essa situação verificada desde dos tempos do Império. E isso tudo aqui aconteceu porque não tinha nenhum órgão que ministrasse. No texto mesmo diz que o único Ministério da Educação que tinha na época foi fundado em 1890, que era Só o durou Ministério... um ano. Exatamente, só durou um ano. Ele era o Ministério de Instrução, Correios e Telégrafos, né? Se eu não me engano. E ele só durou um ano, ou seja, não tinha ninguém que tomasse Que conta coordenasse exatamente, tudo isso. dessa situação toda. A gente só vai ter, gente, na década de 30, com Getúlio Exatamente. Vargas, em 1930. Então, assim, a base era um ensino institucionalizado e coordenado. Só que, na prática, isso não acontecia. Outro problema também que acarretou na precarização do ensino foi o subfinanciamento da educação. Como a Marcela falou, a União recebia a maior parte do PIB, ela faturava a maior parte do PIB e ela não repassava esses valores. Tem até um trecho do Bonfim que ele fala, ele usa um exemplo de que se, por exemplo, a União recebesse 200 mil pontos, ela repassava 73 mil para a força pública e só 3.200 para a educação, desses 200 mil. Então, assim, essa situação acabou afetando principalmente os municípios e estados em que não lucravam tanto, entendeu? Então, assim, enquanto alguns estados tinham construções enormes, construções imponentes, educação funcionando, outros estados viviam de casa alugada, por exemplo, sem saneamento básico nenhum, sem água, sem luz. Então, assim, os alunos eles eram mais expostos a perigos, Sem condições mínimas. exatamente, do que ao processo de aprendizado Gente, mesmo. isso continua existindo, né? Nas periferias, por exemplo. Sim, é o que mais acontece. Até hoje. Esse aqui é um reflexo da atualidade, né? Tanto que o processo de ensino é o mesmo, mesmo que tenha evoluído, é o mesmo. E isso acabou acarretando também no processo de falta de visibilização social, na verdade. Por quê? Porque com a instalação da Primeira República, uma das coisas que vieram a acontecer era a questão eleitoral, o voto. Entre vários requisitos, para um cidadão votar, ele precisaria ser alfabetizado. E só 10% da população da época era alfabetizada. Então, assim, por conta disso, Góes até vai falar que essa Primeira República era considerada um regime sem povo. Porque 10% da população coordenava o país. 90% não podia votar porque não era alfabetizado. E essa questão não é uma questão individual. Ele não é alfabetizado porque ele não quer entrar numa escola. Porque não dá. Não consegue. Tinha. Exatamente. Não tinha tinha uma má gestão, na verdade. Elite. Exatamente. Só pra quem podia, né? E ainda mais no ensino secundário. Isso contando que o ensino secundário ele era todo privado. Então, assim, tudo envolvia capital. Aí, por conta disso, a maioria da população não conseguia votar e automaticamente era invisibilizada também, né? Principalmente com a questão da lei do ventre livre, porque ela aconteceu no final do Império, no final do período do Império, e ela possibilitou que os filhos de pessoas escravizadas pudessem entrar em escolas. Só que ela libertou, né? A Lei Áurea libertou pessoas escravizadas, só que o governo não teve uma gestão para alocar essas pessoas socialmente e os filhos dessas pessoas em instituições, entendeu? Porque muitas das vezes os filhos de pessoas escravizadas foram para as periferias, onde não tinha PIB suficiente e onde a União não repassava, entendeu? Então, assim, isso acarretou num processo educacional muito desigual. Enquanto um lugar tinha educação de excelência para a época, outro lugar nem O educação centro de tinha. São Paulo, por exemplo. Exatamente. Era o mais falado, né? Era o maior, tanto que é ele que está sendo E exemplificado hoje no em dia texto. não é muito diferente disso, né? Exatamente. Porque se você pegar a periferia do Rio com escola municipal, Das grandes você vê. Totalmente capitais. diferente. Sim. Isso contando com que a gente saiba, né? Em regiões muito afastadas, a gente nem tem essa noção. Entendeu? Então, assim, Então, lembrando que o que a gente está estudando nessa disciplina? A construção daquilo que a gente chama de Sistema Nacional de Educação, né? Lembrando que um Sistema Nacional de Educação é alguma coisa que é sistêmica, né? E que promove um padrão mais ou menos igual para todos. A gente não conseguiu ainda construir isso, mas a gente vê aí as raízes do problema. Tá entendendo? Por que é desigual até hoje?
Da onde é que veio essa desigualdade? Basicamente por um problema de pacto federativo, né? Por um problema, um desequilíbrio, e um desequilíbrio por concentração de renda, né? E um desequilíbrio entre descentralização e centralização. Então vamos pensar isso aqui é importante, tá? O que acontece? A gente tinha, desde o Império a gente já tinha isso, né? A gente tem a liberdade, centralização, né? Por exemplo, quando a gente fala de BNCC, a BNCC é uma política centralizadora ou descentralizadora? Centralizadora, não é? Centralizadora é sempre ruim? Nem sempre, depende, tá? Então aqui o que acontecia? Normalmente na história da educação brasileira, a gente descentraliza a responsabilidade de organizar os sistemas educativos, mas centralizava, olha aqui, olha, a renda. Isso aqui é centralização, olha só. Quase 60% ficava na mão da União. A União é o centro. É o governo, a gente pode chamar a União de governo central, governo federal ou Estado com E maiúsculo. Né? São os apelidos desse ente federado. Tá? Então, 60% estava na mão deles. Tá? Então, está muito centralizado. Aqui já está mais descentralizado. Aí você pensa, nossa, que legal, mais democrático, mais descentralizado. Também não. Por quê? Porque o neoliberalismo se apoderou dessa coisa aqui, que assim, normalmente o que acontece, gente? A centralização é marca dos estados autoritários, tá? Do estado de exceção. Exceção é com C cedilha ou com dois S, gente? Me salva, com C cedilha, né? É isso mesmo, né? Então, o estado de exceção são as ditaduras. Né? Na ditadura, o que acontece? Como você não tem o Congresso, não tem os processos democráticos, as leis elas são outorgadas, inclusive as constituições federais, em períodos de exceção, nos períodos dos regimes autoritários, elas não eram discutidas democraticamente no Congresso, porque o Congresso estava fechado, tá? Então é tudo centralizado, tudo parte da mão do ditador. O ditador decide tudo, outorga e decide tudo, tá? Então, a esquerda, depois, especialmente depois dos 20 anos de ditadura militar que a gente passou, a descentralização foi uma bandeira do processo de democratização. A gente desejava muito que as coisas fossem mais descentralizadas, né? Porque em termos, por exemplo, de ensino, o MEC controlava os currículos de uma maneira rigorosa, engessada, entendeu? Por isso que tem tanta resistência contra a BNCC, né? Mas um pouco de centralização a gente tem que ter para criar uma unidade, para criar um sistema nacional. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. O que acontecia aqui no Império e na Primeira República também? A gente tem a descentralização da organização, né? Fala aí, ó, cada um por si, tá, gente? Olha, vocês têm toda a liberdade, galera. Ó, províncias, estados, municípios, então assim, podem escolher o currículo que vocês quiserem. Nossa, olha, eu não gosto de centralizar nada, sabe? Eu gosto de descentralizar bem, vocês vão ter toda a liberdade do mundo. Mas o dinheiro era centralizado. Fofos, né? Tá entendendo como é que é o negócio? Você dá liberdade, mas não dá o recurso. Dá o poder quebrando as pernas. Então, o recurso, financiamento, se eu tenho financiamento centralizado, né? E organização descentralizada, eu tenho um problema, essas coisas têm que se equilibrar, né? Outra coisa que era centralizada também, a avaliação. Isso aqui
Desde o Império, a gente viu isso também na aula do Império. A avaliação já tinha, você tinha as aulas régias, mas tinha os cidadãos de bem que avaliavam o trabalho do professor, entendeu? Se ele estava trabalhando bem ou mal, né? E aqui você também tem já começa a se organizar e aí já começam as provas, quem é que pode ser professor. Isso, o poder central centralizava, mas o dinheiro não centralizava, entendeu? Isso foi o maior problema. E isso até hoje é assim, né? Então a gente tem muita desigualdade. A origem da desigualdade da educação brasileira é o desequilíbrio entre a descentralização e a centralização dos entes federados que formam a República Federativa. Outro problema também é a forma com que esse repasse acontece. No Brasil Império, por exemplo, eles repassavam um valor X, mas assim, levando em consideração toda a arrecadação. No Brasil República, esse valor é fixo. Entendeu? Inclusive o mesmo valor do Brasil Império, mesmo com a expansão e a produção do café, ou seja, com a evolução de renda do Brasil. A porcentagem exatamente, de repasse continua a mesma, o que tornou a Primeira República mais atrasada no quesito de investimento educacional do que o Brasil Império. É impressionante, né? Aliás, a Constituição Federal republicana, ela também é mais atrasada em relação à educação do que a Constituição Imperial. Sim, e muito omissa também, né? Exatamente por conta dessa questão de falar no caso, deixar na teoria que a União iria auxiliar os municípios. Exatamente, só que não falar como, não tinha um documento redigido do que a União deveria fazer, do que os municípios deveriam fazer. Era mais na teoria, né? Na teoria tudo é lindo, principalmente aqui. Agora a prática... Na prática era cada um que se vire por si, né? Exatamente. E isso... Era cada um por si e a União por nenhum. Exatamente. Por ninguém. E isso prejudicava principalmente a questão do ser cidadão no Brasil, né? Porque um povo que não era alfabetizado, ele era invisibilizado. Ele não podia votar, como é que trabalhava, aí virava informal, entendeu? Ele virava massa populacional. Ele não era considerado um ser individualizado, sabe? Então, assim, a educação, a má gestão educacional, ela não é um problema que afeta só na área de conhecimento, ela afeta tudo, toda a sociedade, entendeu? Principalmente a questão política também. Não só naquela época, mas também hoje em dia, entendeu? Principalmente por essa questão de ignorância. Um indivíduo que estuda, não só questões acadêmicas, mas que ele tem um conhecimento geral, exatamente. Ele não acredita em tudo que ele ouve, entendeu? E a gente está na era da fake news, né? O que mais acontece é a informação propagada, principalmente por WhatsApp, com fonte que ninguém sabe onde tem. Então, assim, a educação, ela é primordial, ela é o principal para a sociedade conseguir funcionar e evoluir, né? O que está faltando. Pois é. Mas... Professora, eu queria falar, mas eu não sei se está certo. Pode falar, pode errar também. Então, assim, que eu concluí é que a Primeira República foi feita para a elite da época, né? Porque nenhuma outras pessoas que não faziam parte da elite conseguiu ter acesso a nada praticamente. Então, eu acho que tanto que foi por causa foi um golpe feito pela elite, né? Então, ela foi feita para a elite, né? Sim, tá certíssima. A teoria foi feita, né, tanto na Constituição quanto nas leis, só que a prática era outra. Eles pregavam uma coisa, mas a população não podia contestar porque ela não tinha o saber, ela não sabia que aquilo era pregado. Gente, e essa situação que